Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar, então, continuidade à nossa aula de gramática, né? Lembrando que a gente está vendo, então, os períodos compostos por subordinação, e nesse caso, as orações subordinadas adverbiais, tá? Quero que vocês ignorem, porque vocês vão escutar alguns galos, né? Porque vocês sabem que eu moro aqui no sitião, então vocês vão escutar os galos falando, tudo bem? Então, nós vamos continuar nossa aula, né? Espero aí que nesse período vocês se adaptem, né? Nessa nova forma de estudo, mas eu sei que vocês vão sair muito bem. Então, vamos lá? Bom, então a gente vai ver as orações subordinadas. Olha o galo. Adverbiais. Como eu já disse para vocês, nós estamos falando aí de uma oração, né, que é subordinada, ou seja, ela precisa da outra, né, para fazer sentido, não é uma oração que tem o sentido completo. Então, a gente já viu, nós temos 9 tipos de orações subordinadas, né? E aí nós vimos as causais, as consecutivas, condicionais, e as concessivas, certo? A gente viu aí cada uma delas e agora a gente vai continuar. Então, a primeira que a gente vai ver, então, oração subordinada, adverbial, conformativa. Então, ela expressa uma conformidade em relação à ação expressa lá na oração principal. E aí a gente tem algumas conjunções que marcam esse tipo de oração, certo? E quais são? Conforme, consoante, como, segundo, enfim, né? Essas daqui são as principais, certo? Então vamos ver um exemplo. Tudo ocorreu conforme era esperado, certo? Então, primeira coisa, eu vou achar a conjunção, certo? Então, aqui eu tenho uma conjunção. Beleza. E aí, qual que é a minha oração principal? Tudo ocorreu, certo? Então, aqui eu tenho a OP. E aqui eu tenho... Opa, ficou bem torto, né? A oração subordinada, certo? Então, tudo ocorreu de que forma? Como era esperado, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de oração subordinada adverbial conformativa. Beleza? Facinho, né? As orações subordinadas adverbiais comparativas. Certo? E qual a função dessa oração? São aquelas que expressam uma comparação com os termos da OP, certo? Então, é uma comparação com os termos
da oração principal. E aí, nós temos as conjunções que são importantes dentro dessas orações, certo? E quais são elas? Como, que, do que e etc. Então, vamos lá para um exemplo? Nós estudamos como loucos, certo? Então, aí, onde que está a minha conjunção? A minha conjunção é o como, certo? Então, eu tenho aqui a minha conjunção. A minha oração principal, nós estudamos. Então, aqui eu tenho a minha OP. E depois, qual a oração subordinada? Como loucos, certo? Então, na segunda oração, que é a oração subordinada, eu faço uma comparação. De que forma nós estudamos? Como loucos. Tudo bem? Belezinha? Orações subordinadas, adverbiais, finais. Certo? E qual é a função dessa oração? Elas exprimem a intenção. Que letra horrível. O objetivo do que se declara lá na OP. Belezinha? Então, quais são as conjunções aí que a gente tem? Então, as conjunções são as seguintes. Para que, a fim de que, e por quê. Beleza? Vamos ver um exemplo aí, então? Sentei-me na primeira fileira. É aqui, né? Primeira fileira. Quem tem toque, me desculpa. Para que eu pudesse escutar melhor. Beleza? Então, vamos lá? Qual que é a nossa conjunção? Para que. Então, aqui eu tenho a minha conjunção. Beleza? E qual que é a minha oração principal? Sentei-me na primeira fileira. Muito bem. E qual o objetivo de eu ter sentado na primeira fileira? Para que eu pudesse escutar melhor. Então, aqui nós temos a nossa oração subordinada. Que tá bem torta. Oração subordinada, certo? Então, facinho aí, né? Belezinha. Orações subordinadas, adverbiais, temporais. E o que indicam essas orações, né? Basicamente, tempo. Né? Elas marcam aí o tempo que ocorreu o processo expresso pelo verbo da OP, certo? Então, aqui ela marca o tempo em que ocorreu o processo expresso lá na OP. Belezinha? E aí, vamos ver quais são as conjunções. Muito fácil.
quando, logo, enquanto, o que, assim que, e desde que. Belezinha? Então, bora. Vamos ver aí, então, um exemplo. Eu me sinto seguro quando chego em casa. Nesse caso, né, nós ficamos seguros porque estamos em casa. Então, vamos lá? Qual que é, então, a minha conjunção? A minha conjunção é a palavrinha quando, tá? Então, aqui eu tenho a minha conjunção, beleza? Então, qual que é a minha oração principal? Eu me sinto seguro, certo? Em que momento eu me sinto seguro? Quando eu chego em casa, certo? Então, quando eu chego em casa, está completando o sentido da primeira oração, eu tenho aqui a oração subordinada, certo? Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Belezinha? Bora! As orações subordinadas adverbiais proporcionais. E o que indica essa oração subordinada adverbial proporcional, certo? Ela expressa uma ideia de proporcionalidade ao fato da OP, beleza? E aí vamos ver quais são as conjunções desse tipo de oração. À medida que, à proporção que, quanto mais e quanto menos. Beleza? Então vamos lá para o exemplo. Compreendo mais a matéria. À medida que eu estudo, certo? Então, quanto mais eu estudar, mais eu vou compreender essa matéria, certo? Então, vamos lá. Qual que é a minha conjunção? À medida que. Então, aqui eu tenho a minha conjunção, certo? E qual que é a minha oração principal? Compreendo mais a matéria, certo? Então, aqui eu tenho a minha OP. E qual que é a minha oração subordinada? À medida em que eu estudo, certo? Então, aqui eu tenho a minha oração subordinada, certo? Então, a oração subordinada completa o sentido da minha oração principal com proporcionalidade, certo? Muito bem? Belezinha? Então, bora lá. Então, aqui nós terminamos nossa aula de oração subordinada adverbial, certo? Nós já tínhamos começado aí e agora nós terminamos. O importante é que vocês, além de verem o vídeo, comecem a treinar também, né? Porque gramática a gente tem que fazer exercícios para entrar dentro da cabeça, porque senão não vai entrar, né? Só ver teoria, teoria, teoria e não relacioná-la à prática não vai adiantar muita coisa, tá? Então é importante que vocês façam as listas de exercícios. Tudo bem? Beijinhos então e nos vemos na próxima classe.